Nós estamos no mês de oração e todas as manhãs nós temos nos reunido aqui para orar e temos usado um livro de meditações que tem o tema do jardim e o jardineiro, a ideia de que Jesus é o jardineiro. E hoje eu quero falar sobre os jardins da Bíblia. Se você pesquisar, você vai encontrar 3 grandes jardins na Bíblia, mas hoje eu quero falar de 4. Então, tem 4 jardins na Bíblia e eu quero falar como eles são fundamentais para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa fé. Esses jardins são fundamentais. Então, nós vamos ler os 4 textos, um de cada vez, e eu convido você a abrir logo no começo, né? Você vai ter um jardim no começo e no final da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 8. Primeira página da Bíblia. E o que significa esses jardins para a nossa existência? Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aqui você vai ver, aí no versículo 15, vamos ler o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E Deus colocou o ser humano ali, Deus plantou o jardim. Esse é o jardim do paraíso. Deus criou todas as coisas e Deus plantou o jardim, colocou o homem e a mulher como representantes dele para cuidar, cultivar, guardar, ser instrumento de Deus para o cuidado desse jardim. Deus deu uma ordem no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Então toda a vocação, a vocação humana é para cuidar, guardar, cultivar a criação boa do Senhor, o jardim que o Senhor fez. Por isso que há uma nostalgia, todo ser humano, mesmo aquele que nunca foi criado e nem teve experiência de viver em meio à natureza, há uma nostalgia existencial de todo ser humano, que ele gostaria de viver, ou ver, ou contemplar, ou estar imerso na natureza, num lugar que tenha rios, árvores, ar puro, céu estrelado. Há um desejo inconsciente de todo ser humano, porque nós somos criados nesse ambiente. É a vocação original do ser humano, está envolto, está imerso à natureza. E Deus colocou ali o homem e a mulher para cuidar e deu uma ordem. Tudo isso aí está disponível para vocês, mas dessa árvore vocês não podem conhecer. Então é o jardim onde o ser humano vai ser provado e tentado, e aí ele vai cair do seu estado original. É a queda, é a rebelião, é o jardim que marca todo ser humano é marcado pela rebelião contra Deus, pela desobediência, e o capítulo 3 vai contar isso e vai dar o sentido existencial desse pecado. Então diz assim no capítulo 3: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. A serpente já distorceu o que Deus disse, né? Já distorceu, falou assim: Deus falou para não comer nada, não é bem assim, já distorce a palavra do Senhor. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Negou e contrariou a palavra do Senhor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor
Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vergonha, medo, fuga de Deus um do outro, vergonha um do outro, resultado do pecado. Mas qual é a essência do pecado aqui? A essência é, a serpente fala assim: Deus está sonegando, está privando você de algo melhor. Deus está escondendo, Deus não é confiável. Deus não é confiável. Isso aí que Deus falou é porque Deus não quer que vocês sejam conhecedores, que vocês sejam iguais a Deus. Então ele duvida de Deus. Ele coloca um questionamento sobre o caráter de Deus. E a mulher e o homem que estava ali do lado são seduzidos. E a ambição de ser independente, de ser autônomo, de ser um ser que dirige a própria vida, essa é a essência do pecado. Isso é o pecado original, que se você estivesse lá, se eu estivesse lá, ele nos representa, todos nós, pela liberdade, pela contingência e pela ontologia com que fomos formados. Você e eu, todos nós cairíamos nesse pecado. Então não adianta você pôr a culpa em Eva, pôr a culpa em Adão, é você, sou eu. Esse é o pecado ontológico de todo ser humano. Esse é o pecado de querer ser independente, de o fato de Deus ser Deus já ofende o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa altivez. Esse é o pecado original, é querer ser Deus da minha vida. Não, eu que dirijo a minha vida, eu que sei, eu vou viver da minha maneira, do meu jeito, eu quero ser independente, eu quero ser livre, eu não quero ninguém dando pitaco na minha vida, sou eu que sei. Esse é o desejo pecaminoso de todo ser humano. E de duvidar do caráter de Deus. Deus não tem o melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é bom. Eu vou ser o referencial. Eu que vou dizer o que é certo e o que é errado. Deus estabeleceu padrões, mas o ser humano diz: não, o certo é isso, o certo é aquilo, isso é errado. E Deus estabeleceu, mas a gente quer definir. Nós queremos ser a referência do que é certo e do que é errado. Eu quero dizer o jeito, a maneira, o procedimento, a forma. Essa é a essência do pecado. E o ser humano caiu do seu estado original, e o resultado foi maldição sobre o planeta, sobre as plantas, sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, porque vocês estavam representando Deus, e quando o ser humano, que era o representante de Deus, que era a imagem e semelhança de Deus, quando eles caem, o universo cai com eles, do seu estado original, e aí há uma desconexão. E o ser humano perde a fonte da vida, e ele morre espiritualmente. E aí entra o sentimento de vergonha, de medo, a fuga um do outro. Aí um está sempre se escondendo, ninguém tem coragem de ser quem é, de se abrir, de se revelar, de abrir o coração, que está sempre desconfiado. E aí entra o medo de Deus, entra a vergonha, entra a vida escondida, a vida vergonhosa. Tudo isso entrou aqui. O ser humano foi provado e caiu, e pecou, e perdeu a conexão, e foram expulsos do paraíso. E se você entender isso literalmente, né, onde é que foi o paraíso? Alguns acreditam que Deus levou lá para o céu, e aí lá no final da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, que nós vamos ler, aí ele desce de novo. Aí na cidade santa tem um jardim, que é o último jardim da Bíblia, mas o ser humano foi expulso, perdeu a comunhão, perdeu a conexão, foi extraído. Aí começou a surgir cardos e abrolhos, espinhos, né? Essas coisas aí. Mosca, deve ter surgido depois do pecado, que fica aqui me atrapalhando, né? Eu tomei banho hoje. Será que já existia? Surgiu, a natureza se tornou imperfeita. A destruição, a cadeia alimentar surgiu a partir daí. E aí o pecado e a maldição entrou. E aí Deus, que já tinha planejado isso, a salvação foi planejada na eternidade. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo.
Então, com a liberdade humana, Deus já sabia que haveria a queda, a rebelião humana. Dentro do conselho eterno da Santíssima Trindade, o Filho se dispôs voluntariamente a representar o ser humano. Adão representando, Eva representando a humanidade. Eles falharam. Agora vai vir um novo representante. E esse vai ser provado também no jardim. E no jardim ele vai vencer. Aí abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 36. Depois da celebração da ceia, na quinta-feira, antes da crucificação, Mateus 26, 36, o segundo jardim. O primeiro jardim é o jardim da rebelião, do pecado, da autonomia, da queda humana. O primeiro humano fracassou, agora o segundo homem, o representante da humanidade, 100% homem, ele vai ser provado, ele vai ser testado no jardim, do jardim do Getsêmani. Mateus 26, 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa do azeite. As azeitonas, que eram fruto das oliveiras, eram prensadas ali para sair o azeite, esmagadas, prensa do esmagamento. Eles têm um símbolo aqui muito lindo, né? É prensado, esmagado. Jesus vai ser esmagado, prensado nessa hora. E vai suar sangue. Depois a gente vê no relato de Lucas isso, porque Lucas é o único que é médico que entende desse negócio. Ele conta que ele suou sangue, a tensão, o estresse, a pressão que estava sobre Jesus nesse lugar. Ele foi para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras tinha um jardim, e o jardim se chama Jardim de Getsêmani, o prensa de esmagar. Um lugar chamado Getsêmani. Disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu estou com uma tristeza de morte, uma angústia. O peso do pecado, da condenação, da maldição, da justiça retributiva de Deus, do castigo dos pecados, virá sobre mim, sobre esse corpo humano, sobre eu, vai cair sobre mim. Eu estou profundamente triste porque eu vou experimentar o inferno existencial, a separação de Deus, coisa que dentro da eternidade nunca aconteceu, nunca o Filho se separou do Pai. E Jesus está sentindo isso, ele está sentindo isso. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. No Antigo Testamento, a maioria das vezes em que a palavra cálice é usada para se referir ao juízo da ira de Deus. Quando o cálice da ira de Deus se enche, o juízo vem. E o cálice é o cálice do juízo sobre o pecado, sobre a rebelião, sobre a altivez, sobre a presunção, sobre o fracasso humano, sobre a determinação humana de ser Deus da sua própria vida, sobre a idolatria, sobre a tentativa de manipular Deus, sobre tudo que Deus deu e fez pelo ser humano, ele rejeita e ele quer do jeito dele, sobre as consequências do seu pecado, toda a maldade, egoísmo, perversidade, egolatria, egocentrismo do ser humano. Todo ser humano tem um Deus na sua barriga, todo ser humano é encurvado para o seu próprio umbigo, todo ser humano é marcado por isso, e essa maldição, esse pecado, afronta a santidade de Deus. Deus é justo, Deus não pode deixar de ser justo, Deus não pode perdoar o pecado sem castigar o pecado, porque ele não inocenta o culpado, porque a essência de Deus é justiça. Ele é santo, ele não pode ser conivente com o pecado. Então isso não é um capricho divino, não é que Deus é caprichoso, não é que Deus castigou, é porque a essência de Deus
é contrária. Deus é amor, mas é um amor justo, é um amor zeloso, é um amor ciumento, é um amor que quer o melhor para o ser amado. Esse é Deus. E o cálice é essa justiça de Deus que Jesus vai beber. É a grande tensão do Antigo Testamento. Deus ama, mas Deus também é justo. Deus quer tirar o mal de dentro do ser humano, mas para tirar o mal, às vezes ele tem que matar o malvado, mas Deus não quer matar o malvado. Deus quer transformar o malvado num ser bondoso. E a única solução é a cruz. A única solução para o ser humano, para a história humana, para você, para o seu temperamento, sua personalidade, seu casamento, a única solução para você é a cruz. Porque o único problema real da sua vida é o seu pecado. E o único jeito de tirar o pecado da nossa vida é a cruz de Jesus. É por isso que Jesus está sofrendo angústias de morte. E ele está sentindo o peso. Ele diz: Senhor, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice. E aí ele diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está sendo testado e provado, esmagado com o peso de todos os pecados da humanidade, desde Adão e Eva até o último que virá, de todos os bilhões de seres humanos, está sobre Jesus. E Jesus é de carne e osso, é homem, tem emoções, tem sentimentos, e ele está sentindo esse esmagamento, e ele está sendo provado, e ele fala: Senhor, se tiver um jeito, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade, eu confio na tua vontade. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu estou sendo tentado, o inferno está assediando Jesus. O inferno está assediando Jesus. Esse é um momento crucial, e crucial vem de cruz. Esse é um momento crucial, por isso que é crucial, porque a cruz é o centro da história, a cruz é o centro da eternidade, a cruz é o centro da salvação, e tudo que o diabo quer é que Jesus fuja da cruz. Está sediando, os demônios estão sediando, Jesus está sobre a tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, eu vou sentir dores intensas. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me submeto, eu me rendo, eu me entrego. Getsemane é o jardim da entrega, da consagração, da obediência, da renúncia, de abrir mão, de dizer: Senhor, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não o que eu desejo, mas o que o Senhor deseja, porque o Senhor sabe mais do que eu. E eu confio que o teu caráter é bom, que o Senhor é santo. Eu abro mão do meu desejo, do meu sonho, dos meus planos. Eu abro mão, Senhor. E se for necessário que eu sofra, que eu padeça, isso vai acontecer. Eu me submeto à tua vontade, eu me entrego. E aí Jesus passa na prova, porque ele se entrega. E antes ele já tinha falado: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer o que me mantém, o que me sustenta, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai, porque é uma relação amorosa, de confiança, de entrega. O pai ama o filho ama o pai, eles amam eternamente um ao outro. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu sempre cito, você precisava gravar essa frase, que ele diz assim: o céu começa na sua vida quando você diz: seja feita a tua vontade. Quando o ser humano abre mão e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, o céu começa na sua vida. Agora, o inferno começa na vida humana quando Deus diz, e isso é a ira de Deus, ou o castigo de Deus, é quando Deus diz ao ser humano: seja feita a sua vontade.
Deus está falando, Deus está agindo, você não quer, você rejeita, você está recusando, você não obedece, você não crê, então Deus diz, então eu vou entregar você a você mesmo. Romanos 1, Deus os entregou a si mesmos. A ira de Deus é quando Deus deixa de agir e entrega o ser humano aos seus desejos. É isso que você quer? É assim que você quer viver? Você quer viver desse jeito? Aí você vai viver o inferno. E você vai se bestializar como pródigo, vai querer viver e comer comida de porco, porque o ser humano entregue a si mesmo, ele se bestializa. Até os animais convivendo com pessoas de Cristo, eles se humanizam, mas seres humanos distantes de Deus vão se bestializando na violência, no ódio, na amargura, na imoralidade sexual, na feitiçaria, na maledicência, na perversidade, na iniquidade. Essa é a vida que quando Deus entrega. Jesus foi esmagado, foi o representante da humanidade, e Jesus aguentou e se entregou à vontade de Deus, aleluia, porque ele foi fiel, porque ele confiou no caráter do Pai, porque ele se deu. Nós hoje podemos ser salvos pela fidelidade do Filho, louvado seja Deus. Ele aguentou firme e se entregou ao Pai, renunciou ao seu desejo, seu prazer, e suportou a dor da cruz, da ignomínia, da vergonha, da humilhação. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, e a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele, e o cálice da ira caiu sobre Jesus, para que hoje nós pudéssemos tomar o cálice da bênção e da salvação, louvado seja Deus. É transformado o significado, por causa da obediência do Filho de Deus. Terceiro jardim, João capítulo 20, João capítulo 20, leia o 19, verso 41, só para você contextualizar. João 19, 41. João 19, 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Naquele lugar onde Jesus foi colocado o corpo, estava um jardim. O jardim está aí, para lembrar do jardim do Éden, o jardim do Getsêmani. Nesse jardim, Jesus vai ressuscitar. Capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Esse é o jardim da ressurreição, da vitória, daquele que levou a nossa morte, a nossa condenação, aquele que carregou os nossos pecados naquela cruz, e o inocente, o justo fez isso para que nós pudéssemos ser justificados, perdoados, salvos, santificados, e Deus o ressuscitou, vencendo a morte,
ressuscitou vencendo o pecado, vencendo o inferno, vencendo o desespero. Esse jardim é o jardim da vitória, onde a Maria Madalena está chorando, ela tem um encontro com Jesus, e ela só reconhece Jesus quando Jesus chama o seu nome. Quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece, os seus olhos se abrem. É aquela experiência que você precisa ter, que todos precisamos ter, que é Deus chamar o seu nome, e você saber, não pela história, não apenas porque relataram, mas pela experiência pessoal, que você teve um encontro com o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, que chamou o seu nome, que você experimentou o poder da ressurreição, o poder da vida sobre a morte, o poder do perdão, o poder da vitória. Quando você encontra o Cristo vivo, o desespero é abandonado, o medo é abandonado, a dúvida é abandonada, a incredulidade é abandonada, porque você viu pela fé o Cristo vivo. Louvado seja Deus. Há muitas provas que Jesus ressuscitou, há muitas provas históricas, há muitas provas, mas a maior prova que Jesus ressuscitou é que o Jesus vivo habita em mim. Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Porque eu o encontrei, Ele falou comigo, Ele chamou meu nome, Ele se revelou a mim, eu o conheço e Ele vive em mim. Cristo está vivo, Ele fala comigo, Ele me responde, Ele me dirige, Ele me direciona, Ele se manifesta, Ele está vivo, e todos os dias eu me relaciono com o Cristo vivo. Louvado seja Deus. Ele venceu a morte. Você não precisa viver desesperado, você não precisa ficar chorando, apavorado, assustado, com medo da morte, porque Ele veio para nos libertar, inclusive disso, do medo da morte. Hebreus 4 diz que Jesus veio para tirar do ser humano o medo da morte. Então, o medo da morte, o homem espiritual já não tem mais medo da morte, porque a morte morreu na morte de Cristo e Ele ressuscitou. E quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Ela agora é um portal que te conduz para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então você não tem mais medo da morte, porque agora é só uma passagem. Você agora vive a vida plena, a vida eterna, foi dada a nós agora pelo Cristo ressurreto. Esse é o jardim da vitória, da esperança, onde as lágrimas são enxugadas, consoladas, confortadas, onde você sai cheio de alegria. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele me chamou pelo nome, Ele me conhece, Ele fala comigo, Ele veio ao meu encontro. A morte que assustava, apavorava, aterrorizava a humanidade, essa morte foi tragada, porque vencida foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a maldição. Jesus ressuscitou para renovar o universo. Jesus trouxe o planeta Terra, o universo, de volta para Deus. Jesus santificou e sacralizou o universo. É por isso que não temos mais separação de sagrado e profano. Quando Jesus ressuscitou, aquelas maldições foram quebradas. Aquela maldição sobre a terra que produzia espinhos, cardos e abrolhos, que não foi o plano original, os espinhos foram colocados na cabeça de Jesus. Jesus levou a maldição do planeta, para que hoje o planeta, o universo, os animais, as plantas, as aves, os rios, tudo que tem vida, pudesse ser reconciliado com Deus. E aí, no dia final, o fogo do juízo vai purificar e Deus vai restaurar todas as coisas criadas à sua perfeição e à sua plenitude pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. Louvado seja Deus. Então nós aguardamos novos céus e nova terra, que são de uma qualidade diferente. É a mesma, só que restaurada e na sua plenitude original. É por isso que tem o quarto jardim, Apocalipse 21. Começamos no começo, Gênesis, e a Bíblia, há uma conexão. A Bíblia, as coisas estão interconectadas, não há fios soltos. Há um grande roteirista que liga tudo. O Apocalipse está ligado com Gênesis. Quando você estudar isso, você vai ver como as coisas se conectam, os fios se conectam, porque tem um grande roteirista que escreveu a Bíblia.
E as coisas estão interligadas, e quando você aprende a ler a Bíblia assim, tudo faz sentido, tudo fica claro para você. Apocalipse 21, 22 em diante. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Observe que a cidade na Bíblia é uma construção humana. O ser humano que construiu cidades. E agora na Nova Jerusalém é a nova cidade, porque Deus redime o trabalho humano. Deus restaura o trabalho humano. Deus não é contra a produção humana, a criatividade humana, a arte humana. Deus quer redimir aquilo que a gente faz e produz, e tudo aquilo que a gente faz com amor e obediência a Deus será aproveitado no novo céu e na nova terra. Saiba disso, saiba disso. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele está falando do capítulo 15 inteiro, que é a ressurreição, que na ressurreição e na restauração de todas as coisas, todo o trabalho que você faz para Deus e com amor, vai ser aproveitado no novo céu e na nova terra. Então a cidade foi uma criação humana, mas aqui Deus restaura a cidade e a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa. Aí no meio da cidade, na praça central da cidade, tem um jardim, porque está conectado, está tudo ligado. 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém. Esse jardim, a árvore da vida, que traz cura, na Nova Jerusalém, na cidade santa, onde a dimensão da terra e do céu se encontram, como em Jesus. Gênesis 1 diz que Deus criou o céu e a terra, em Jesus o céu e a terra se encontraram plenamente. No Novo Testamento, o lugar onde o céu se manifestava na terra era o templo, por isso que o salmista ansiava estar no templo e meditar na beleza do templo. Mas o templo vivo é Jesus, onde o céu e a terra se encontram. Na volta de Jesus, o céu e a terra se tornarão uma só dimensão. A dimensão invisível vai se tornar visível, espiritual, e nós, com corpos espirituais santificados, viveremos e provaremos o paraíso pleno, na sua plenitude, na sua potencialidade, sem sofrimento, sem pecado, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Olha o capítulo 22, no versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães.
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Seus pecados do primeiro jardim podem ser apagados pelo sangue de Jesus. Na hora da provação dessa vida, na hora da dor, da enfermidade, da crise, do desemprego, na hora da angústia no quarto do hospital, você pode se entregar nas mãos amorosas do Pai, porque Ele é bom. Na hora do conflito, abra mão, busque o caminho da humildade e da humilhação. Abra mão do eu, coloque Jesus no centro da sua vida, que com certeza aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Não há ressurreição sem cruz, não há vitória sem morte. Você precisa passar pelo esmagamento para provar a vitória. E você deve e pode viver com esperança de que o nosso destino não é o túmulo. O nosso destino não é o túmulo. O nosso destino é a glória eterna com o Senhor Jesus. Nesse lugar que está descrito aqui simbolicamente. Por quê? Porque não há palavras humanas para expressar a beleza, a glória, a felicidade, a alegria. Não há expressões humanas. Isso aqui são tudo símbolos, porque a gente não consegue compreender, porque não subiu à mente, ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, espero que você não esteja nessa categoria daqueles que não querem, daqueles que rejeitam, daqueles que são incrédulos, daqueles que não abrem mão, que acham que é o dono da própria vida, daquele que não vem até Jesus e se consagra. Convido você a viver no jardim da obediência, para experimentar o jardim da ressurreição e viver com a esperança do jardim glorioso da Nova Jerusalém. Feche os seus olhos e vamos orar. Qual jardim você está vivendo? Do egoísmo? Da briga? Da incredulidade? Da dúvida? Da desconfiança? Do desespero, da ansiedade, da rebeldia, do orgulho, de achar que você sabe mais do que Deus? Você está reclamando de Deus, você está murmurando contra Deus? De abrir mão, de deixar o azeite fluir, e olhar para o futuro, não com pessimismo, não com dúvida, mas com a esperança gloriosa. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar todos em pé e vamos orar? Consagre ao Senhor a sua vida nesta manhã. Feche os seus olhos e ore. O Espírito Santo vai aplicar essa palavra na sua vida hoje aqui. E você vai responder a Ele, consagrando a sua vida, confessando os seus pecados, se entregando, orando. Sim, Senhor, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome pelo plano eterno, que tudo já estava planejado, aleluia. O Senhor não é o Deus de remendos, o Senhor não é o Deus que é pego de surpresa, mas havia um plano eterno, de amor eterno, da Santíssima Trindade, no conselho eterno, do Pai que criou, do Filho que se redimiu, e do Espírito Santo que aplicou a obra do Filho em nosso coração, do Espírito que revela dentro da gente que Jesus está vivo, aleluia.
do Espírito que nos revela que Jesus ressuscitou, porque eu experimento, eu provo, eu sinto, eu sei, eu creio. Louvado seja Deus. Agora, Senhor, que essa mensagem, que esse estudo, que cada irmão e irmã aqui, no momento que estiver vivendo, o Espírito Santo fale com cada um aqui. Aquele que está na rebeldia, no pecado, que se renda, que se entregue. Aquele que está no sofrimento, na batalha, na angústia, que confie na vontade do Senhor, que se entregue à vontade boa, perfeita e agradável, que confie que o seu caráter é bom, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Aqueles que estão desesperados, assustados, cheios de pânico e ansiedade, que andem no jardim da ressurreição, no jardim da vitória. Cristo já ressuscitou, aleluia. A morte foi vencida, o inferno foi vencido, o pecado foi vencido, Ele está vivo, Ele reina, Ele voltará com poder e grande glória. E que o Senhor alimente o nosso coração com essa esperança gloriosa, da Nova Jerusalém, da cidade santa, que desce do céu, adornada como noivo, que nela não haverá tristeza, choro, doença, morte, saudade, mas estaremos face a face com nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o brilho da sua glória diminui o brilho do sol, porque é radiante, é glorioso, é esplendoroso, é fascinante. Que o Senhor nos conduza nesse jardim, que o Senhor nos faça viver nessa terra com o coração no jardim que Deus plantou, restaurando, renovando, proclamando, anunciando, orando, pregando a esperança. No mundo de desespero, de maldade, de egoísmo, de perversidade, que nós possamos semear as flores, o jardim de Deus nessa terra, para trazer a restauração, para quebrar o poder da maldição, para manifestar o reino de Deus nesse mundo, ó Pai. Ajuda cada um aqui a viver assim, a expressar isso na sua vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.